Então, repare um pouquinho só, pessoal. Nós vimos que existem algumas formas matemáticas de resolvermos uma equação. Uma delas é separada do processo aditivo ou multiplicativo, que é você acrescentar, retirar ou até dividir alguns elementos. Ok? Vimos isso. Só que existe um processo prático. E nesse processo prático, ele fala o quê? Se você observar, a equação é uma igualdade de elementos. É uma igualdade. Nessa igualdade, eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. E a finalidade de uma equação é você determinar, você achar uma raiz. E o que é essa raiz? É o valor da sua incógnita, da sua letra. A finalidade é essa, achar o valor daquela letra. Então, a matemática, ela fala o quê? Que inicialmente eu tenho que tentar deixar aquela letra sozinha. Ou seja, se tiver algo com ela, teria que mudar de lado ou de membro da equação. Só que a teoria também informa o seguinte: toda vez que eu mudar um elemento de um lado para o outro da equação, de um membro para o outro, ele vai com a propriedade invertida, trocada. Por exemplo, se de um lado ele soma, quando ele muda subtraindo. Se de um lado ele está subtraindo, quando ele muda somando. Se de um lado ele está multiplicando, quando ele muda dividindo. Se está dividindo, ele muda multiplicando. Ok? Por que isso? Porque as propriedades elas são contrárias, elas são inversas. E sempre que elas forem inversas, eu posso trabalhar com o princípio da inversão de elementos. Então, quando você muda um elemento de um lado para o outro da equação, obrigatoriamente ele também muda a sua operação matemática. Então, isso é uma base das mais importantes numa equação, que seria a parte prática de uma equação. E a parte prática, ela te dá uma condição muito mais rápida de você resolver uma equação. Por exemplo, olha só um exemplo que eu gosto de dar para você. Imagine o seguinte: eu tenha uma equação que eu queira resolver. Nessa equação, você tem o seguinte: 2x mais 10 é igual a 28. Eu quero achar o x. Então, 2x mais 10 igual a 28. Então, como é que eu poderia começar a resolver usando o processo prático? Eu tenho que tentar deixar o x sozinho. Então, tudo que não acompanha o x, tudo que não é o x, tem que passar para o outro lado. Então, eu vou começar a mudança. Primeiro vai o número 10. Só que de um lado é o mais 10. Ele está somando. Quando ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Ou seja, operações contrárias. Então, de um lado está mais 10. Quando eu pego mais 10 e lanço ele para o segundo membro, como ele é positivo, está somando, ele vai subtraindo. Aí ficaria o seguinte: 2x igual a 28 menos 10. 28 menos 10 dá 18. Então, ficaria 2x igual a 18. Só que o 2, ele multiplica o x, correto? É 2 vezes x igual a 18. Então, se o 2 está multiplicando, quando ele vai passar para o segundo membro, ele vai dividindo. Porque a minha finalidade é achar o valor de x apenas. Então, ficaria o quê? X igual a 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 vai ser igual a quanto? A 9. Ou seja, x então é igual a 9.
Aí dá para tirar a prova real. A minha equação que eu tinha lá, qual era que eu falei com vocês? 2x mais 10 igual a 28. Se x é 9, ficaria então o quê? 2 vezes 9 mais 10. 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 10 dá 28. Então, o processo prático ele é muito mais viável e é muito mais tranquilo na hora de você mensurar uma equação de primeiro grau. Então, na página 75, existem alguns problemas em que, para resolvê-los, ele tem que transformar a frase numa sentença matemática inicialmente. Então, o primeiro deles, ele fala o seguinte: a soma das idades de Pedro e de Paulo em anos é 34. Quer dizer o quê? A idade de Paulo mais a de Pedro é igual a 34. Fato. Pedro é mais velho que Paulo 2 anos. Quantos são as idades, ou quais são as idades de Pedro e de Paulo? Então, repare o seguinte, me falam duas pessoas, Pedro e Paulo. Eu sei que a idade dos dois juntos é 34 anos. Só que ele fala que Pedro é 2 anos mais velho que Cláudio. Então, Pedro vai ser a idade de Paulo mais 2 anos, correto? Não é isso? Pedro vai ter a idade de Paulo mais 2 anos. Então, tem Paulo e Pedro, não tem escrito aí. Mas tem Paulo e Pedro. Como eu não sei a idade de nenhum dos dois, se eu falasse que Pedro, se eu falasse que Paulo tem X anos, eu não sei. Paulo tem X anos. Pedro vai ter 2 anos a mais. Vai ter a idade de Paulo, no caso X, mais 2. Correto? Então, se Paulo tem X ano, ou tem A ano, ou tem P anos, Pedro, por ser 2 anos mais velho, vai ser X mais 2. Só que nós sabemos que as duas idades juntas são iguais a 34. Então, o que fazer? X mais X mais 2 é igual a 34. Quer dizer, a idade de Paulo mais a de Pedro é igual a 34 anos. Como tem X aqui, X repete 2 vezes, X mais X dá 2X. Então, 2X mais 2 é igual a 34. Qual a finalidade de uma equação? É deixar a variável, a letra, sozinha. Então, eu tenho que tentar deixar o x somente ele. Então, o que fazer? Eu vou começar a separar os elementos. Eu vou lançar o mais 2 para o segundo membro. Só que ali é mais 2. Quando ele vai para o segundo membro, ele vai menos 2, porque lembra, muda a operação. Então, ficaria 2x igual a 34 menos 2. 34 menos 2 dá 32. Então, quer dizer o quê? 2x é igual a 32. Só quando você fala 2x, é 2 vezes x. E se o 2 está multiplicando x, quando eu vou lançar o 2 para o segundo membro, se ele multiplica, ele vai dividindo. Ou seja, x é igual a 32 dividido por 2. Se nós dividirmos 32 por 2, acharíamos 16. Ou seja, Paulo tem X anos. Como X é 16, quer dizer que Paulo tem 16 anos. Como Pedro é 2 anos mais velho que Paulo, então Pedro tem o quê? 16 mais 2, 18 anos. Então, a equação hoje ela é utilizada em várias áreas de conhecimento. Uma delas
é determinar o tamanho, a idade, comprimento, determinamos alguma coisa de uma figura. Ok? Olha só a questão de número 2. Ela pega o mesmo gancho da número 1. A soma das idades de Cláudio e de Carla é 42 anos. Ou seja, a idade de Cláudio mais a de Carla é igual a 42. Sabendo que a idade de Carla é 1/5 da idade de Cláudio. Ou seja, a idade de Carla ela é 1/5. Ela vai ser menor que a idade de Cláudio. Aí ele pergunta o seguinte: quais são as idades dos dois? Então, mesma situação. Ele fala em duas pessoas, Cláudio e Carla. Cláudio e Carla. Nós não sabemos a idade de nenhum deles. Então, Cláudio e Carla. Eu sei que Carla, a idade dela é 1/5 da idade de Cláudio. Como eu não conheço a idade de Cláudio, eu falei que Cláudio tem X anos. Então, Cláudio, X anos. Carla, então, vai ter 1/5. Então, vai ser o quê? 1/5 de X. Olha bem. 1/5 de X. Poderíamos montar agora uma situação problema. X mais 1/5 de X é igual a 42. Agora, como juntar, como unir esse X com esse 1/5 de X? Tem várias formas na matemática. Uma delas, qual é? 1/5 para você, olha bem, 1/5 para você é 1 dividido por 5. Nós vimos em números racionais, que seria 0,2, correto? Então, ficaria 1x mais 0,2x é igual a 42. Uma das formas. 1x mais 0,2x daria o quê? Daria 1,2x igual a 42. Quando você fala 1,2x, é a mesma coisa que estivesse falando 1,2 vezes x. Então, esse decimal, ele multiplica x. E se ele multiplica, ele vai para o outro lado dividindo. Ou seja, então ficaria o quê? X igual a 42 dividido por 1,2. Fazendo a divisão aí, nós acharíamos 35. Então, x iria valer 35. Então, Cláudio tem 35 anos. Como o Carla tem 1/5 da idade dele, quer dizer o quê? 1/5 é a quinta parte da idade de Cláudio. A quinta parte de 35 é 7 anos. Essa é uma das formas. A outra forma matemática, qual é? Tem para você na tua telinha aí. X mais 1/5 de x é igual a 42. Reparem que x ele é um fator inteiro. Tem 1/5 de x, que é uma fração. E tem o 42, que é um número inteiro. E como se trabalha com fração e número inteiro ao mesmo tempo? Tem como? Não. Tem que se achar o MMC. Pense em expressões. Como se faz uma expressão em que tem a fração e o número inteiro? Tem que se igualar as frações dos elementos inteiros a frações, achar o MMC. Então, o que é feito geralmente? Coloca-se 1 embaixo dos valores inteiros. Ficaria, então, x sobre 1 mais 1/5 de x
igual a 42 sobre 1. Igualei. Próximo passo é tirar o MMC. Qual é o MMC entre 5 e 1? É o próprio 5. Então, 5 ele vai ser o novo denominador de cada fração. O que fazer agora? Lembra a regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por isso que você está vendo aí, ó. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 1x dá 1x. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 42 dá 210. Então, repara que criou o que para mim? 5x sobre 5 mais 1x sobre 5 igual a 210 sobre 5. Repara que eu criei frações com o mesmo denominador em todas. Então, como o denominador é o mesmo, o que a matemática me afirma? Se eu tenho o mesmo denominador, eu posso resolver agora todos os numeradores. Aí me sobraria o que em termos de numerador? 5x mais 1x é igual a 210. 5x com 1x dá 6x. 6x igual a 210. Como 6 está multiplicando, quando o 6 vai para o segundo membro e vai dividindo. Então, x seria igual a 210 dividido por 6. Essa divisão aqui, você dividindo, você achar também 35. Então, tem duas maneiras diferentes. Uma delas é você transformar a fração em decimal e unir os elementos. A outra, quando tem fração, é qual o princípio? Partir para o chamado MMC. MMC é muito importante. Então, descobrimos que Carla tem 7 anos e Cláudio 35 anos. Porque Cláudio é 5 vezes a idade de Carla. Questão de número 3. A base e a altura de um retângulo em centímetros são números consecutivos. Nós vimos anteriormente. Consecutivos é como se fosse o sucessor. Sucessor é de número, é o que vem depois. Consecutivo quando você trabalha com letra, mas também é o que vem depois. Então, se fosse x, é x mais 1. E x mais 1 é x mais 2. X mais 2 é x mais 3. E assim por diante. Consecutivo, então, é sempre uma unidade a mais do que eu tenho. Então, a base e a altura de um retângulo em centímetros são números consecutivos. Sabendo que o perímetro do retângulo é igual a 14. Ele falou em perímetro. É igual a 14 centímetros. Calcule a sua área. Primeira coisa, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Só que o retângulo ele tem base, né? E tem altura. E tem duas bases que são iguais e duas alturas que são iguais também. Correto? Então, se de um lado é x, o também é x. Como a base e a largura são consecutivos, se a base é x mais 1, cima também é x mais 1. E o contorno inteiro é igual a 14. Se o inteiro é 14, se eu pegar apenas metade, no caso, uma base e uma largura, fazia 7. Vai ser metade também. Porque as dimensões se repetem. Então, por esse motivo aí, que está lá, ó, x mais 1 igual a 7. Que é metade do meu contorno, é a metade do meu perímetro. Aí é que é a situação. X mais x é 2x. Então, ficaria 2x mais 1 igual a 7. Eu vou começar a isolar x, deixar x sozinho. Vou passar o mais 1 para o segundo membro. Mas se ele é positivo, quando chega lá, ele chega negativo. Então, ficaria 2x
é igual a 7 menos 1. 7 menos 1 dá 6. Então, 2x igual a 6. Como 2x para a gente é 2 vezes x, se o 2 multiplica, ele passa dividindo. Então, x seria igual a 6 dividido por 3. Dividido por 2, quer dizer, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, então x passa a valer 3. Então, achamos x. x3. Então, quer dizer o quê? A largura é x, então a largura vale 3. A base é x mais 1. 3 mais 1 é 4. Então, base 4, largura 3. Só que ele pede a área. E como é que se acha a área de um retângulo? Nós vimos no ano passado. Como é que se acha a área de um retângulo? É a base vezes a altura. No caso, é 4 vezes 3, que é igual a 12. Ou seja, 12, como é a área, centímetros ao quadrado. Então, vejam que a equação ela não é tão simples assim. Tem que ler, interpretar. Às vezes, você só de olhar, você tem noção da tua resposta na situação. Mas o ideal é você tentar montar a equação, visualizar a parte de agregar os elementos, tá? Visualizar os elementos, para depois você fazer. Então, copiem agora, por favor. Ó, olha só o número 4 agora. Vamos olhar com muita calma, tá? A idade de um pai é o triplo da idade do filho. Então, pai, triplo do filho. Por exemplo, se o filho é x, o pai é o triplo. É 3x. Ok? Continuando. Determine a idade do pai, sabendo que daqui a 10 anos, olha bem, daqui a 10 anos, ela será o dobro da idade do filho. Então, repara o seguinte, daqui a 10 anos, a idade do pai ela aumenta também 10 anos, correto? Daqui a 10 anos, ela no futuro, ela aumenta 10 anos. Como também aumenta a idade do filho, 10 anos. Então, ó, a idade do pai mais 10, daqui a 10 anos, é igual ao dobro da idade do filho. Só que do filho também, daqui a 10 anos, também vai ter 10 anos. Então, por isso está aqui, ó, 3x mais 10 igual a 2, que multiplica 2x mais 10. Que ele fala o dobro da idade do filho daqui a 10 anos. Ele faz isso. Agora começa a parte interessante. Tem um parênteses. Como se resolve o parênteses? Como tira esse parênteses? Efetuando a multiplicação. O 2, ele multiplica o x e multiplica o 10. Ó, 2 vezes x dá 2x apenas. 2 vezes 10 dá 20. Agora, olha que interessante. 3x mais 10 igual a 2x mais 20. Repare que tem x de um lado e x do outro, não é isso que nós vimos? Qual do outro? E o que a matemática fala? Que eu tenho que ter o x de um lado só, para que eu possa reduzir esses valores. Aí começa o jogo. Eu vou passar o 2x para o primeiro membro e o 10 para o segundo membro. Só que o 2x ele é positivo. Quando ele chega no primeiro membro, ele chega como? Negativo. Ficaria então no primeiro membro 3x menos 2x. Igual. Vou deixar tudo que é número do segundo membro. Vai passar o mais 10. Só que ele é positivo, chega lá negativo. Ficaria então igual a 20 menos 10. 3x menos 2x dá x. 20 menos 10 dá 10. Então, x é 10. Como a idade do pai é o triplo, 3 vezes 10, 30. 30 anos.